Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos ainda no capítulo 1 da segunda parte. A segunda parte trata do mundo espírita, o mundo dos espíritos. O capítulo 1 trata dos espíritos. E nós vamos falar hoje de uma seção do capítulo que tem como título Forma e Ubiquidade dos Espíritos. Ubiquidade? O que é isso, Rogéria? Ubiquidade. Pois é, como a gente também tem dúvida, a gente foi procurar no dicionário. E o dicionário traz pra gente que ubiquidade é a qualidade do que está ou pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo, ou quase ao mesmo tempo. Sabe essa condição que a gente imagina às vezes de o espírito está aqui, mas ele também está em outro lugar? Isso daí é possível, não é? Como é que fica essa questão? Pois é disso que Allan Kardec vai tratar ao reunir essas questões nessa sessão. A primeira pergunta é a número 88 e ela traz a seguinte questão. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Então, muito bem. Os espíritos têm uma forma determinada, no sentido assim de definida, limitada, que tem um contorno que pode ser pensado e constante, que não muda nunca? E aí, os espíritos respondem assim, para vós, não. Porque na condição em que nós estamos de espíritos ainda encarnados, com as condições de percepção que nós temos, e ao mesmo tempo, pensando nas variações que podem acontecer a cada encarnação, nesse sentido, não existe uma forma determinada, limitada e constante para os espíritos. Então, o nosso ponto de vista, que, por exemplo, só consegue perceber o espírito através da roupagem que ele está usando, que é o perispírito, nesse sentido, para nós não existe uma forma constante, determinada e limitada. Mas os espíritos respondem ainda, para nós, sim. Para eles, que conseguem perceber os outros iguais a eles em essência, para eles existe uma forma. Ao mesmo tempo, eles respondem o seguinte, o espírito é, se quiserdes, se a gente quiser entender dessa forma, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Porque pode ser entendido também como essa ideia quase que de uma luz. E é interessante que na mitologia de vários povos, a ideia de espíritos mágicos, de seres mágicos, é representada como sendo uma chama, uma luz quase que etérea. E isso vai se refletir, porque tem a ver com a percepção de alguns espíritos encarnados, de alguns médiuns, e o modo como eles conseguem perceber esses espíritos quando eles se manifestam. Essa pergunta tem uma outra dentro dela, 88A. Essa chama ou centelha tem cor? E é interessante a gente pensar nisso, né? Tem desenhos animados que falam dos espíritos como sendo uma chama azul que aparece em alguns momentos, a gente vê isso em algumas representações, né? Mas o espírito, ele tem cor, essa chama ou essa centelha, que é a manifestação que nós conseguimos perceber desses espíritos, ela tem uma cor específica? E aí os espíritos respondem que tem uma coloração que para vós, para nós, para nós encarnados, vai do colorido escuro e opaco, aquela coisa densa que quase que parece que é palpável, de tão pouco brilhante, pouco transparente, vamos entender mais ou menos assim. Então, tem uma coloração que vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Então, dependendo do grau de elevação de cada um de nós podemos nos apresentar com coloração diferentes. É interessante isso. Allan Kardec coloca uma nota nessa pergunta, nessa resposta. Representam-se de ordinários gênios como com uma chama ou estrela na fronte. É muito comum nas representações que aconteciam, principalmente no campo da pintura, dos desenhos, e aqui vamos lembrar que Kardec está falando da época dele, então nessa época não existia televisão, não existia nada dessas comunicações audiovisuais que a gente tem. Era muito comum naquela época
quando se representava um espírito, representar sempre com uma chama ou com uma estrela, né? Na sua fronte, representando essa característica de espírito. É uma alegoria. E é interessante entender que alegoria não é um enfeite, é uma representação, é uma construção que tem um significado próprio. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Como a sede da inteligência, teoricamente, está na cabeça, é nessa área que nas pinturas, nos desenhos, eles representam esse foco da inteligência ou essa essência do espírito. Questão 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Vamos imaginar que tem um espírito que está vivendo hoje nas proximidades da Lua e ele precisa vir até aqui à Terra por algum motivo qualquer. É possível isso, Rogério? Por que não? E aí, muito bem. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? E o que eles respondem é que sim. Existe um tempo de deslocamento, né? Gasta-se um tempo para ir de um lugar ao outro. Só que ele comenta assim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Tá, o que isso significa? Pois é, alguns autores mais modernos, André Luiz entre eles, né, mais modernos que a gente fala, mais próximos da gente, trazem notícia, por exemplo, de que o pensamento viaja a uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Então, para a gente, é quase como se fosse instantâneo, mas existe um tempo, né, que é gasto para se percorrer as distâncias. Como não existe o corpo físico, como não existem as limitações da matéria, isso é como se fosse, como se diz aí, né, um flash, é muito rápido. Questão 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Muitos naquela época acreditavam que, por exemplo, se eu estou pensando de alguma forma, eu, Rogéria, a alma, estou me transportando àquele lugar. Até porque, né, dizem várias leituras diferentes, até nos evangelhos a gente encontra a ideia de que aonde está o seu coração, aí encontra-se também o seu pensamento. Então, do tipo assim, aonde está aquilo que eu mais quero, eu me encontro aprisionado ali de alguma forma. Aprisionado? Por vontade própria, mas é como se eu permanecesse naquele lugar. E a ideia discutida aqui é exatamente essa. O pensamento, ele não é, então, como se fosse eu, Rogéria, saindo daqui. Vamos imaginar, minha filha está na escola e eu estou preocupada com ela, e como eu pensei nela lá na escola, eu, Rogéria, me transporto enquanto espírito para aquele lugar. A pergunta era mais ou menos assim. E isso é muito pertinente porque naquela época, como estavam se iniciando ainda, né, os conhecimentos sobre a realidade dos espíritos, eles percebiam às vezes os fenômenos, mas não tinham o entendimento da causa desses fenômenos. Então, muitas questões levantadas por Kardec era com a intenção exatamente de resolver essas dúvidas que poderiam existir. O pensamento não é a própria alma que se desloca, que se transporta? E aí os espíritos respondem assim: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. É assim que eles explicam. Um atributo? Como assim? É uma qualidade, é uma das características, é algo que a gente pode dizer que quase que pertence a essa alma. Então é como se, de certa forma, já que eu, Rogério, estou pensando na minha filha lá na escola, parte de mim está se deslocando para lá. Peraí, então separa um pedaço e vai para lá? Não, é muito mais sutil e é muito mais complexo. Mas parte da minha atenção está sendo desviada para lá. Então, como o pensamento, ele é um atributo, ele é uma qualidade, né? Ele é algo que se relaciona diretamente a mim, é como se, de certa forma, e nós vamos entender com o passar dos milênios, à medida que a gente for estudando, que isso é muito mais concreto do que a gente pode imaginar, é como se eu também me transportasse. Então, vamos entender com clareza isso daqui. Quando eu penso
Sou eu, Rogéria, que saí daqui e fui até o lugar ou até a situação que eu estou pensando? Não. Quando eu penso, o meu pensamento, que é parte de mim, se dirige para aquele lugar. Então é como se fosse uma ponte que está sendo criada. Eu posso estar aqui dentro da minha casa e pela internet eu estar acompanhando tô viajando aqui, né? Pelos diversos aplicativos de mapas que existem, situações ou elementos do outro lado do país. Ou de outra forma, através dos recursos de comunicação que existem hoje em dia, eu posso estar daqui, de Juiz de Fora, Minas Gerais, acompanhando em tempo real alguma coisa que esteja acontecendo na África, na Ásia, e nem por isso significa que eu fui para lá. O nosso pensamento tem características muito semelhantes a esse tipo de conceito. Nós vamos ficar hoje por aqui, porque tem muita coisa ainda para conversar sobre essa sessão. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus.